O Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores na fase preliminar, venceu, mas não avançou e agora tem que pensar na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu a primeira decisão. Em Minas está basicamente decidido, enquanto no Rio Grande do Sul o Internacional deu um grande passo para conquistar o título. Estaduais sendo decididos, assim como estão decididas as partidas das quartas de final da Champions League. Tudo isso é assunto aqui no Na Cara do Gol, que começa agora. Olá pessoal, estamos chegando aqui para a nossa segunda edição do Na Cara do Gol. Eu sou Rafael Bellatini, prazer tê-los aqui novamente conosco para debater o futebol brasileiro e, claro, o futebol mundial, o futebol europeu, a Champions League. Mais uma semana. Estou aqui acompanhado de novo do nosso maravilhoso Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tranquilo contigo? Olá a todos. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Não quero atropelar, desculpa aqui. Eu tô um pouquinho ansioso aqui, o programa tá bastante recheado. E temos um estreante aqui hoje. Exatamente. Tudo bem, Rodrigo? Tranquilo? Achei que você não ia saber meu nome e ia ficar irritado, hein? Bora lá conversar de futebol brasileiro aí, principalmente, né? Começando pelo nosso Corinthians. É, isso aí. Tem que ser o tema, né? O Corinthians conseguiu fazer parte da sua missão. A missão era muito complicada. Depois da derrota por 3-0, venceu por 2-0, mas não foi o suficiente. E mais uma vez está eliminado na fase preliminar. Terceira eliminação em 4 participações na fase preliminar. Complicado, né, Massa? É um histórico que toda vez que o Corinthians vai para a fase preliminar da Copa Libertadores, o torcedor já fica ali com dor de cabeça, né? Porque não é garantia, apesar de ser sempre favorito, não é garantia de passar. E quem viu o nosso primeiro episódio sabe que eu falei aqui, aconteceu exatamente o que eu falei aqui. O Barcelona fez o que tinha que fazer, jogou com resultado, 3-0, praticamente garantido, não precisou fazer nada em campo, nada. O Barcelona é uma equipe frágil, é mais frágil que o Corinthians tinha que ter agarrado essa oportunidade, não agarrou no primeiro jogo, não dava mais, até deu no segundo jogo, mas era uma missão muito complicada, 2-0 e mesmo com vitória não foi o suficiente. Na coletiva, o segundo, né, o treinador, ele falou que a ideia dele era fechar ali o meio, fazer o Corinthians jogar pelas laterais, e ele conseguiu muito bem isso. O Corinthians acabou abusando dos cruzamentos. Bola na área. Bola na área apenas, e acabou não rendendo. Queria trazer aqui o meu corte, né? Acho que eu vou até trazer dessa forma aqui, né? Porque ficou claro para mim os culpados dessa eliminação do Corinthians. Acho que está muito claro que todo mundo tem uma parcela, né? Não é só uma pessoa, não tem como. É uma besteira ficar caçando um culpado pela eliminação. Começa da diretoria, que consegue fazer um monte de contratação questionável, muitos jogadores que não conseguiam acertar um passe. O Corinthians ontem tinha alguns momentos na produção ofensiva que tocavam a bola, parecia uma criança quando pega o controle para jogar FIFA e aperta o botão sem saber para qual que é o momento de apertar, sai tocando, a bola bate em alguém e acaba dando certo ou dá errado, a chance é a mesma, né? E eu não gostei do trabalho do Ramon Dias, não sei se é do Ramon ou se é do Emiliano, né? Aliás, é isso que eu queria me parece que é mais ele é um avatar, né? E o Emiliano, que é o treinador, o Ramon chega com o currículo para conseguir o emprego, mas no primeiro jogo, que ele coloca 3 zagueiros, né? Foi a primeira vez que ele usou 3 zagueiros no ano. Dá errado, ele muda, volta para o sistema lá, depois ele termina num 4-3-3. No jogo, e a produção defensiva foi horrível, né? Os gols do Corinthians, todos com falhas individuais, falhas de marcação. O terceiro gol, principalmente, é uma completa aberração ali, né? A formação que a defesa estava. E no jogo de ontem, né? No jogo da quarta-feira em Itaquera, a produção ofensiva foi muito ruim. Era óbvio que a equipe do Barcelona jogaria para defender a larga vantagem que construiu no primeiro jogo. Ele coloca o Ranieri, tira com 30 minutos para ir para um 4-3-3. Não entendi. Mudou o sistema, né? Quis ser mais ofensivo, porque ele percebeu que o adversário não viria, mas era óbvio que não viria. Coloca o Romero, que não fez uma partida, não fez nada no jogo inteiro. E o Corinthians nesse problema de criação de jogada, né? Não variava. Por mais que tivesse a intenção do adversário de forçar o Corinthians a jogar pelas laterais, se você troca a bola no meio da área e da entrada da área e chuta,
arrisca de fora, você mostra isso, você vai obrigar o pessoal a sair um pouquinho de dentro da área. E aí abre o escanteio. Garro no time, né? Você tem o Rodrigo Garro no time, pô, tem que chutar. Um chute de fora da área, né? E se é substituição, ele já errou, né? Porque o Thales Magno tem sido uma espécie de 12º jogador essa temporada aí. Sempre que ele entra, ele entrou bem, fez gols. E ele ser preterido para entrar o Romero é complicado, né? Parece que ele preferiu apostar na mística que o Romero, o artilheiro da arena, e vai dar certo, vou colocar o Romero que vai funcionar. Não criou... E assim, os jogadores, o Garro fez uma partida ruim, o Memphis Depay fez uma partida ruim, né? Não consegui ver... Eu via mais o Yuri Alberto lutando, o Carrillo fez uma boa partida, mas, no geral, teria tirado antes o Matheus Bidu. Eu acho que tem algumas decisões que são erradas. Ali, mas é o que a gente falou. O grande problema é o Corinthians, muitos dos lances é bola cruzada na área que o Yuri Alberto tá lá para brigar. É um time que não constrói. Mesmo contra o Santos conseguiu o gol no abafa ali depois da cobrança de falta. Acho que esse é o grande problema do Dias, o treinador do Corinthians, do Ramon Dias, eu fico em dúvida. Se é o Emiliano ou o Ramon, Exato. Ou se eles são um só, ou o Avatar. Mas é um time que não constrói. Eu acho que o Corinthians tem jogadores para construir muito mais do que o que ele consegue entregar. Eu também, o que me preocupa é isso, é que primeiro fechou uma frente para o Corinthians em 2025, uma frente importante, a Copa Libertadores. É claro que o Corinthians não era favorito para essa Libertadores, mas era favorito para estar na fase de grupos, e hoje, com um desnível claro que tem o futebol brasileiro para o resto da América do Sul, isso significa sim, todos os clubes brasileiros que estão na Libertadores, para mim, podem sonhar com título no fim, porque tem sido assim. E outra questão é como esse Corinthians vai seguir para o resto do ano, porque o Corinthians teve uma melhora de produção excepcional na reta final de 2024. Excepcional, era um clube que parecia que caminhava para uma briga contra o rebaixamento e depois conseguiu uma vaga na pré-Libertadores, que é aquele prêmio de consolo que para o corintiano parece não servir muito. E naquela crescente, parecia que o Corinthians chegaria em 2025 para brigar por coisas, e hoje eu vejo uma queda de produção. Eu não vejo essa equipe do Corinthians ter evoluído de 2024 para 2025, muito pelo contrário. E isso não tem a ver só com contratações, porque alguém pode dizer, mas o Corinthians realmente não poderia gastar, está endividado, mas não precisa. O Rodrigo bem falou. O tanto que o Corinthians investiu ano passado não tinha como chegar nem perto do investimento para esse início de ano. E regrediu, né? Exato, a impressão é que regrediu o time, né? Exato. Os problemas defensivos. Isso. Não tinha esses mesmos problemas no ano passado. Podia não ser uma defesa tão sólida, mas agora não tomar 3-0 do Barcelona, que nós vimos ontem, que é uma equipe limitada, né, uma equipe tradicional, tem peso no Libertadores, não seria nenhuma vergonha ser eliminado para o Barcelona, mas o Corinthians era mais time. O problema é o 3-0 lá, né? Isso aí, para mim, acho que determinou esse caso. Eu só vou atacar aqui uma coisa que eu não gosto. Eu acho que é um discurso muito preguiçoso a história de que o Corinthians não tem tradição na Libertadores e isso que explica. Eu acho que isso aí é uma besteira. Não conseguia Podemos dizer que o Corinthians não tem tradição na pré-Libertadores. Isso sim. E assim, a tradição ela tem, na verdade, exato, uma tradição de ser eliminado, mas a tradição é uma coisa tão um discurso besta, preguiçoso, né? Sim, porque o Corinthians é muito melhor que que a UCV, nem se fala, que é um clube horrível, que o Barcelona também. Nesse caso não tem nada a ver com tradição, tem a ver com incompetência. Até porque tradição não é o mesmo elenco, não é o mesmo jogador que está jogando, são jogadores que passaram por outros torneios, que conquistaram em outros lugares. O Corinthians ganhou um título. E outra coisa, se fosse só uma questão de tradição, o Boca teria passado pelo menos na primeira fase, né? Exato. O Boca estava na final todo ano. Tradição por tradição. O Independiente era lá. Então, eu acho que é um discurso muito... Aquela velha história. A camisa pode pesar, mas sozinha não ganha jogo. Não existe isso. E o Corinthians... o Barcelona é um clube tradicional também, mas que nunca ganhou a Libertadores. Então, não é por isso. Eu acho que com certeza o Corinthians tem mais tradição de Libertadores do que o Barcelona. Pra piada funciona, eu acho que pra zoação funciona. Ali no WhatsApp, pra brincadeira, ok, mas quando você vai um pouquinho adiante, aí eu já fico de fora. Bom, agora o Corinthians tem que pensar na final do Campeonato Paulista, né? Já tem o primeiro jogo no domingo contra o Palmeiras, o Corinthians que avançou passando pelo Santos. Isso aqui define muito o futuro, né?
o Abel Ferreira tinha falado que para o Corinthians, para o São Paulo, talvez fosse mais importante o Paulista do que é para o Palmeiras. Eu acho que é um discurso até de jogar a pressão para outro lado, porque se não te interessa, por que você... Mas né? é verdade, não deixa de ser verdade. Mas é mais importante, e nesse momento eu acredito que é ainda mais importante, né? Porque uma derrota para o Palmeiras significa claramente uma demissão, uma mudança, e aí vai começar um brasileiro. O brasileiro começa 2 dias depois da final. Eu acho que sim. E a gente até conversou hoje. Eu acho que agora a Copa Sul-Americana é uma competição que está mais, vamos dizer, ajustada para o que o Corinthians entrega hoje para tentar brigar por um título do que a Libertadores, que acho que era um sonho assim mais remoto. Mas sim, eu acho que eu não vou dizer que se o Corinthians perder do Palmeiras é garantido que o Ramon Dias vai ser demitido. Mas é provável. Mas é muito provável, mas o problema maior é essa falta de evolução, né? Então não vai ter muito como justificar a permanência dele se o Corinthians for... Para vocês, o favoritismo é do Palmeiras? É claro? Eu acho que o Palmeiras... Pra mim é claro. Eu não sei, porque justamente por essa necessidade, né? Eu acho que o Palmeiras tem uma chance maravilhosa de jogar o rival num buraco enorme. Mas a gente sabe como é que funciona clássico, é difícil, né? Então eu já vi o Corinthians quando perde pro Tolima, o jogo seguinte é um jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, e o Corinthians vence por 1-0. Porque é aquela coisa do agora... Pode complicar tudo de vez. O Corinthians até no ano foi rebaixado, ganhou do São Paulo, que foi o... Empatou o primeiro, ganhou o segundo. Ganhou do São Paulo, né? Então... Isso não significa muita coisa, mas... Eu não sei se eu colocaria o favoritismo pro Palmeiras. Talvez para esse primeiro jogo, e aí até dá um barulho grande, porque depois tem uma pausa, né? Tem uma semana e meia, porque tem a data FIFA. E aí vai ser bastante complicado ver o que vem pela frente. Eu não sei, eu acho que tá bem dividido esse Campeonato Paulista. Com certeza. Eu acho que esse Palmeiras não é mais aquele... Disse aqui até semana passada, não é mais aquele bicho-papão em São Paulo, mas passou pelo São Paulo, com alguma polêmica. Mas passou, ou seja, chegou, depois de ser criticado durante quase todo o Paulista, está na final. E hoje eu acho difícil tirar esse favoritismo do Palmeiras. Podemos dizer aí que é leve, um favoritismo leve, mas eu acho que o Palmeiras encara isso com uma naturalidade muito maior que o Corinthians. Eu acho que chega sem mais pressão, leve, né? Muito mais leve. Eu ia dizer justamente por causa da pressão, que o Palmeiras tem chegado em finais nos últimos anos com muita frequência. É um time que é muito mais maduro do que o Corinthians. Sabe o que faz. E a pressão tá do outro lado, querendo ou não. E tá com um treinador que entende o que ele tem que fazer. Eu acho que esse fator assim, é muito, né? O Palmeiras que pode ser o primeiro tetracampeão em 100 anos, né? 100 anos, do Campeonato Paulista, impressionante. O Palmeiras que tirou a chance do Corinthians ser tetracampeão. Em 2020, o Corinthians vinha com aquela sequência do tricampeonato, perde para o Palmeiras, e agora o Corinthians tem a chance do troco, ou então o Palmeiras conquistar esse feito. O Palmeiras que avançou, e a gente tem que passar pelo menos pelo pênalti, porque ainda repercute, porque aí tem ameaça de boicote, porque aí tem sinalização da Federação Paulista para o São Paulo de que calma, vai ser resolvido. Então tem uma conversa toda por conta do pênalti, que para mim não foi, né? Eu acho que para 99% das pessoas eu acho que essa é a grande questão, né? Nós não gostamos aqui, acho que nós três aqui que estamos nesse podcast não gostamos de falar de arbitragem. Sim. Mas é impossível ver um lance daquele e não se questionar o que diabos aconteceu, porque ninguém com quem eu conversei, palmeirense, neutro, torcedor de qualquer clube, não é uma questão clubística aqui, ninguém me disse que aquilo foi pênalti. Ninguém. Das pessoas que eu falei, realmente também não teve nenhuma. Eu vi na internet, tem algumas pessoas que foi pênalti, claro, não sei o que lá. Eu gostei da inteligência artificial funcionando de novo também. Fizeram boas montagens. Mostrando sempre que foi pênalti, de fato, né? Bom, o torcedor também fala que foi pra cá. Aí também começa aquela discussão que me dá um pouquinho de preguiça. Porque naquela Copa do Brasil, as linhas de impedimento que sumiram, que foi o papo do Abel, inclusive, né? Eu não quero falar do passado, mas eu só vou falar do passado. Aliás, teve esse lance. Foi uma coisa que me incomodou muito também, que o Abel, quando é com ele faz aquele escarcéu todo,
prejudicar o nosso trabalho o ano todo, os jogadores foram perfeitos e aí o árbitro interfere no resultado. Aí foi perguntado depois desse jogo o que ele tinha a dizer sobre o lance. Não, tem que perguntar para o árbitro. Isso não é comigo, isso é com o árbitro. E volta, quanto? 2 anos atrás? E volta na Copa do Brasil e fala a dívida tá paga agora. Que isso. E fica nessa trocação, né? De, porque aquela vez e aquela outra vez e o outro se fez a pessoa isso. tem um critério e reclama de tudo e depois quando é favorecido fala, pronto, realmente fomos favorecidos? Ok. Segue o jogo, é o futebol. Alguém sempre vai ser favorecido. Eu acho que, de certa forma, ele conduz ali a agenda, né? Porque o Palmeiras está novamente numa final, pode ser conquistar um feito histórico, mas parece que ninguém fala muito disso. Né? Parece que quase ninguém fala do Palmeiras como esse clube que está lá, que é forte. Quase como se fosse um outsider ali na final, um intruso ali na final, e não é. Claramente não é. E fora isso, pro São Paulo também é cômodo, porque esconde a incompetência do São Paulo, que não fez jogo para ganhar do Palmeiras também. É isso que eu queria trazer, né? Eu acho que é um discurso que é muito bom para esconder a incompetência. O São Paulo fez um campeonato paulista que a reta final ali da primeira fase foi pífio, foi muito fraco. E agora passa a impressão para muita gente que não foi campeão paulista só porque foi prejudicado naquele lance ali, como se tivesse feito uma grande partida contra o Palmeiras também. Né? Não, São Paulo não jogou absolutamente nada. Eu até nem consigo lembrar no segundo jogo aí de um lance interessante. Os primeiros 15 minutos São Paulo teve a bola, conseguiu até ameaçar ali minimamente. Mas assim, o São Paulo não tem muita qualidade na saída de bola e o Oscar tem que voltar para puxar o jogo. O que acontece? O Lucas depois fica sozinho ali no meio, sem saber procurar alguém, procura o Luciano, procura o Caleri, um lançamento, alguma coisa. É outro treinador que ofensivamente o Zubeldia é bem fraco. Ele tem peças, tem bons jogadores, tem o Ferreira no banco, que é para dar mais profundidade, que acho que o grande problema do São Paulo hoje é um time que não tem profundidade alguma. Fica muito toque no meio, lento, a saída de bola também é muito lenta, quase parando. E um dos poucos pontos positivos do São Paulo no ano é aquele lateral Enzo Dias, que era do River Plate. É um excelente jogador, é um dos poucos que avança, chega até a linha de fundo, faz um cruzamento pro Caleri, enfim. É uma coisa que o São Paulo acertou esse ano. Mas é uma análise... é muito fraco, é muito limitado ofensivamente. O Zubeldia é muito fraco mesmo. E aí fica só falando de arbitragem, né? Exato. E eu acho que é uma análise interessante, porque não precisa ser muito acompanhar muito a carreira dos jogadores para entender que esses jogadores têm a tendência a centralizar o jogo. Exato. É um quarteto, o Luciano não é um jogador de lado de campo, o Oscar muito menos, o Lucas Moura já teve seu tempo em que conseguia atuar pelas pontas com mais velocidade, já não é assim que ele gosta de jogar. Aliás, ele sempre preferiu pelo meio também, apesar da velocidade. E tem o Caleri, que obviamente está ali centralizado para tentar fazer o papel dele ali de centroavante. Então, já são jogadores com características para centralizar o jogo e que eu acho que podem combinar juntos, mas é um desafio que talvez o Zubeldia ainda não tenha conseguido resolver esse quebra-cabeça. Como é que nós vamos colocar esses jogadores juntos, né? Como é que nós vamos fazer isso funcionar? Talento tem, o Oscar já provou que, apesar de ter passado muito tempo longe do futebol brasileiro, na China, onde a gente sabe que a competitividade é diferente, ele tem um bom nível. Eu ainda não sei qual é o nível que ele pode chegar ao longo da temporada, mas ele chega num bom nível, ele começa bem até nessa temporada. E eu esperava muito mais do São Paulo. Eu esperava muito mais. Eu acho que todos esperavam muito mais. E ele também alterou o sistema para 3 zagueiros, e aí utiliza o Cedric na lateral direita. Olha que eu ouso a dizer que o Cedric vai ser mais um Juan Fran na vida do São Paulo. Mais um lateral ali direito. Ofensivamente ele é bem limitado, não consegue fazer assim muito com a bola e estava muito tempo parado pela idade, já estava com uma idade um pouquinho mais avançada também. Não segura mais assim tanto na defesa. Eu acho que o São Paulo aí é um dos clubes especialistas brasileiros em contratar laterais estrangeiros fracos. Mais um para a lista. E só para a gente fechar, inclusive, usando o Palmeiras aqui, a Leila falou, né, a história do gramado artificial,
que ela acha que a reclamação é desses jogadores que já estão com uma idade mais avançada, que já deveriam ter parado, ou que já teriam parado também de jogar. Ô, Leila, eu gosto muito, acho que você falou muita coisa boa até essa semana aqui, falando, né, a questão de ir, vamos para a CONCACAF, então vamos sair, a Conmebol tem que punir de forma mais severa, tudo, mas aqui não é bem assim que funciona, não é bem assim que funciona não, tá? Então, é esse ponto. Bom, vamos passar para o Rio de Janeiro, que a gente teve a primeira partida da final do Campeonato Carioca com o Flamengo vencendo o Fluminense por 2-1, jogo no Maracanã. Maracanã que não estava cheio, de novo, né? Uma final de Carioca eu esperava um público maior e agora vai com essa vantagem de poder empatar o segundo jogo. Favoritismo mais destacado desse lado, Massa, queria ouvir a sua opinião sobre esse primeiro jogo também, né? Sim, o Felipe Luiz, eu vi a coletiva do Felipe Luiz depois do jogo e eu acho ele muito sensato. É um técnico novo e que sempre que eu escuto as coletivas dele ou qualquer declaração dele, eu entendo o motivo desse sucesso precoce. Ele parece muito maduro já para um técnico novo. Acho que é alguém que se preparou bem para fazer essa transição entre a vida de jogador e a vida ali na beira do campo. E eu acho que ele montou um Flamengo que é, acima de tudo, um time muito sólido. É o melhor elenco do Brasil. Não sei se é o melhor 11, o melhor time titular, mas é o melhor elenco. Tem muitas soluções e nós falamos aqui de um Flamengo que pode se dar ao luxo de ter jogadores de fora do patamar do Pedro, que está machucado, que eu acho que vai elevar muito o nível do Flamengo, porque se o Flamengo não ganha seus jogos por goleada, que nem disse o Felipe Luiz, que cobram muito o Flamengo ganhar de goleada, mas é muito difícil o Flamengo ter essa sequência invicta que tem. O único clube que foi capaz de vencer o Flamengo com o Felipe Luiz foi o Fluminense. Então, é um trabalho muito bom e que falta esse gol. Quando tiver o Pedro lá, vai ser muito difícil parar esse Flamengo. Vai ser sacanagem. Vai ser muito difícil parar esse Flamengo. O Pedro não jogou com o Felipe Luiz ainda, né? Ele tá lesionado há muito tempo, então ainda depois vai ter o encaixe, vai ser uma... E sem o Bruno Henrique ainda nesse jogo também, né? Quer dizer... Exato. Dito isso, está tudo em aberto, porque o jogo de ontem, o Flamengo não mostrou superioridade em relação ao Fluminense. O Flamengo conseguiu um gol cedo numa falha do Fábio, uma rara falha do Fábio, apesar da idade, ele continua sendo decisivo para o Fluminense. E o Fluminense foi melhor depois disso. O Flamengo conseguiu equilibrar as ações, chegou ao segundo gol, mas foi um jogo muito parelho o tempo todo. Um 2-0 acho que seria injusto, o placar poderia ter ido para qualquer lado. E o próximo jogo no domingo... tá em aberto, completamente em aberto. O Flamengo tem muita dificuldade para jogar com esse Fluminense, mano. Muita dificuldade. Cria muito pouco. Mas a vantagem é que todos falam do Felipe Luiz pensando na produção ofensiva, nessa capacidade de manter a intensidade, mas a verdade é que o Flamengo é muito sólido. Conseguiu uma defesa muito sólida e era um problema que tinha até em questão de nomes também, acho que elevou ali o patamar. Tinha a questão do Davi Luiz, que também era um jogador que causava ali trazia uma certa insegurança, né? Teve a saída do Fabrício Bruno, que era um nome importante, mas eu acho que a defesa melhorou. E fora isso tem Wesley ali, que é um jogador que cresce muito, e na lateral esquerda tem muitas opções. Ontem jogou o Alexandro. Tem muitas opções, então é um elenco muito completo. Sobre o jogo em si, eu acho que vai ser um jogo muito duro de novo. Não é como o Felipe Luiz citou 2023, mas ali era diferente. O Fernando Diniz tinha uma equipe que era capaz de perder de 2-0 e depois de ganhar de quanto fosse, mas era uma equipe que se arriscava mais ousada. O jogo entre Felipe Luiz e Mano Menezes é um jogo muito mais amarrado. Felipe Luiz vem de uma escola que passou por Simeone, passou por Tite. É uma escola que está acostumada a amarrar o jogo ali, né? Então, é uma escola de muita intensidade, muita competitividade. São técnicos super inteligentes. Eu acho que o Felipe Luiz consegue, nesse início de carreira, tirar um pouco disso também. Ele traz muito essa questão da intensidade que eu vejo do Simeone, por exemplo, né?
Então, eu acho que o Flamengo vai ser muito difícil de superar, mas o Fluminense só precisa de um gol para levar para os pênaltis. Então, tá tudo em aberto. Tudo em aberto. Eu acho que o que é interessante do Felipe Luiz é que ele não apesar de ser muito jovem aí na carreira, ele não cai nessa armadilha de tentar armar um Flamengo ultra ofensivo. Ele tá sempre ali fiel ao que ele acredita. As entrevistas dele são ótimas, realmente. Você realmente aprende alguma coisa ali quando ele fala. E eu acho que o Flamengo dele é exatamente isso. É um time muito mais seguro, né? Tá sempre consciente ali do que cada fase do jogo, quando é que tem que pressionar, quando é que tem que abaixar as linhas. E é bom porque você tem peças, né? Para isso, né? Eu tava comentando ontem, um pouco antes na redação, o Léo Ortiz, por exemplo, ele sabe sair jogando, ele tem que ela tem a qualidade para defender e sai jogando também. Então você tem ali a peça certa no lugar, né? E ontem ainda tava o Ayrton Lucas no banco, enfim, se ele precisasse de um lateral mais ofensivo, entrava o Ayrton Lucas, aí já Exato, e ainda pode jogar com o Varela ali. O Varela na direita. Não, mas o Varela pode jogar na também esquerda. Pode jogar também na esquerda. O Flamengo o Flamengo tem uma infinidade. Exato, tem um elenco impressionante, né? Então, eu acho que a maior diferença hoje entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo tem um time ligeiramente superior ao Fluminense, então é favorito, tá com vantagem, tem um time ligeiramente superior. Mas o que faz a diferença é o elenco. O elenco do Flamengo é muito forte, tem opções para mudar o jogo. O Mano já tem esse ano algumas também. A chegada do Canóbio foi muito importante para o Fluminense esse ano. Era um jogador que eu tinha o receio de ser como o ano passado. O Fluminense trouxe o Terence como principal contratação e foi uma nulidade na passagem dele pelo Fluminense. O Canóbio não, ele chegou, se tornou titular rapidamente, está fazendo muito mais gols do que fazia no Atlético, porque ele se entende muito bem ali com Arias e o Cano, que nós falamos aqui. O Cano esse ano voltou a ser o Cano que nós conhecemos, aquele Cano que precisa de um toque na bola para fazer gol e que se movimenta muito, parece estar livre dos problemas físicos que o assolaram em 2024. Então o Fluminense é um Fluminense muito forte também, é um Fluminense que consegue nivelar ali. Eu vi os jogos do Flamengo contra o Vasco e eu sempre tive a impressão de que o Flamengo estava no controle. Não foram jogos ganhos assim em detalhes, mas a impressão que eu tinha é que o Flamengo conseguiria ganhar aqueles jogos. Não precisava nem apertar muito. Com certa facilidade. O Vasco estava ali tentando o máximo, mas tinha muitas dificuldades técnicas. Já quando joga todos os jogos do Felipe Luiz, o Fla-Flu, foram jogos muito duros, mesmo os que o Fluminense ganhou e agora que o Flamengo ganhou. E eu só prevejo isso também. É uma final muito dura que pode ir para qualquer um dos lados e acho muito difícil que alguém abra mais de 2 gols. Eu diria que ou o Flamengo tem a vantagem, ou o Fluminense consegue ali um golzinho e leva para os pênaltis. Se tiver um momento ruim de desatenção do Flamengo, pode conseguir 2, mais que isso eu acho muito difícil para os dois lados. E até você falou com o jogo contra o Vasco, também teve mais uma polêmica. É bom porque no Brasil ninguém perde o jogo porque o outro é superior ou porque você foi mal. Sempre é por conta da arbitragem, isso é muito mais fácil. Então o Vasco perdeu para o Flamengo só por conta daquele gol que se estava impedido ou se não estava. Aliás, eu nunca vou entender, se tiver algum especialista para me explicar a questão da linha mais grossa, porque para mim ela é uma questão que... O meu celular aqui, ele está em cima da mesa. Aqui ele não está mais na mesa. Então, para mim, a linha teria que ser aqui, onde acaba. Então, você se encostou, se passou, acabou. É como numa prova do atletismo, quando você vai fazer o salto triplo, tem aquela barrinha ali. Você pisou ali, você passou. Então, você tem que ser antes. Para mim é muito simples. É quase uma margem de erro, né? Acho que aquilo é uma... Mas sabe, eu estava a ver o Flamengo-Vasco. No momento que saiu a decisão do VAR, eu falei, isso vai ser assunto. Eu acho que só não foi mais assunto porque o Flamengo foi melhor que o Vasco teve muita dificuldade. Mas óbvio que ia ser assunto. É óbvio, você vê a imagem não é conclusiva. A imagem que nos chegou na hora do jogo definitivamente não é conclusiva. Então é estranho, Olha, com o VAR que é utilizado no Brasil, o sistema lá, isso infelizmente é uma coisa que acontece muitas vezes. A imagem que eles utilizam para provar a decisão que foi tomada, ela é inconclusiva.
Então, às vezes, você fica ainda mais... Mas é aquela coisa, né? Mais receoso. Acho que tem que ser marcação de campo, né? Acho que sim. A regra seria mais ou menos essa. Se você não tem uma imagem que mostre o contrário, marcação de campo, que é o que o campo marcou ali. Então segue, né? Aliás, teve esse problema. O Santos também depois reclamou da expulsão, que para mim não tem nem questionamento. O São Paulo foi fazer a reclamação. Então todo mundo reclamando de arbitragem. Agora é a arbitragem, é o campo sintético. Tem aí, vai aumentando o leque aí de opções da desculpa anual para um mau trabalho. Aliás, a gente passou aqui, desculpa voltar aqui ao tema paulista, né? Mas nós passamos pelas finais e semifinais do Paulista e nem falamos do Neymar, né? Pois é, teve essa também, né? Ou seja, o Neymar some até do nosso podcast quando é a hora da decisão. Aniversário da irmã, né? Isso aconteceu porque era carnaval, né? Então, geralmente, o Neymar some nessa parte. Aniversário da irmã em seguida ainda, né? Exato, Dia 11 foi aniversário da irmã dele, então mostrou lá o histórico. Aliás, um grande abraço pro craque Neto aí, que fez um grande levantamento aqui. Eu falei que o Neymar muda o patamar do Santos na semana passada e nós vimos claramente isso. E muda, né? Mesmo. Muda, né? Quando não tá em campo também, ó. Infelizmente, essa é o preço, né, que se paga. Mas, né? A gente volta a falar dele na semana que vem, porque a gente vai falar de seleção brasileira, né? E ele, teoricamente, foi poupado por conta da seleção brasileira. Tem essa também. É cada uma que eu vou te falar. Olha. Pra gente continuar nos estaduais, que a gente comentou, a gente falou do Campeonato Mineiro, final, primeira partida, decidiu, né? O Atlético já ganhou contra o América, não deu nem jogo, 2026 né? Já, o 2025... não deu jogo, né? Dessas finais foi a única que eu comecei a ver. E parei porque eu disse, não tem jogo. Não tem jogo. Já estava decidido tão rápido, tão fácil. E foi isso. É uma final que basicamente protocolar o próximo jogo. Começa com a falha do goleiro, que manda para uma falha das mais absurdas. Aliás, falha de goleiro que mais rolou aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Mas depois tem uma expulsão que eu também não daria. Tem que falar de arbitragem, mas sim, também são não. os temas. Acho que o único tema relevante desse jogo é mais um gol do nosso Rony. O Rony, né? 5 jogos, 4 gols. É uma contratação assim que ninguém dava muita pelota, né? Porque ele foi pro Atlético e muita gente tem essa visão do Rony de ser um jogador limitado tecnicamente, o que não é de todo em verdade. Mas ele é um cara que entrega, ele é um bom jogador. Pode ser mais importante do que a gente imaginava que seria pro Atlético Mineiro, assim, pelo menos... eu já vi o Rony fazer gols fantásticos de bicicleta. Exato, ele é capaz disso, sim. Ele então, é um jogador muito curioso. Jogador curioso. E eu já vi, quando ele foi convocado para a seleção, todos criticaram, e por motivos óbvios, mas eu lembro do jogo ele ter feito mais do que outros jogadores que estavam lá. Então eu pensei assim, talvez não seja... talvez seja um novo Rafinha na seleção, né? A gente espera uns anos para ver. Não, eu acho que ele não vai voltar para a seleção, nem deve, mas eu acho que a questão do Rony é uma só. É o custo-benefício. Né? Paga-se o preço de um craque, ele não é um craque, ele é um bom jogador, um jogador muito útil, muito voluntarioso e que consegue entregar coisas boas, até uns gols, embora perca muitos também, mas o problema é o custo. Eu lembro que teve essa batalha pelo Rony e o Fluminense não levou o Rony porque o Rony não aceitava, diminuiu os salários. Os salários, né? Entre Fluminense e Palmeiras estava tudo certo e não foi o único. Vários tentaram pegar o Rony e o problema era o preço. Então vamos ver se vale o que vão pagar, porque a pressão vai ser grande. Se o Rony tiver uma fase ruim, agora nós estamos lá com o Atlético hoje sobra no Mineiro. Sim. O Atlético sobra em Minas porque o que o Cruzeiro fez não deu certo, pelo menos até aqui. Todas as contratações eram contratações de risco que podiam dar muito certo ou muito errado. Para já tá mais pro muito errado. Quem diria que pegar um monte de veterano na reta, na curva para baixo ia dar errado, né? Quem diria? Exato, né? E repetir um erro que o Fluminense fez depois da Libertadores também, né? Às vezes dá certo. Também tiveram jogadores que deram certo com o Fluminense, com o Renato Gaúcho no Grêmio, já fez isso também. Mas o Cruzeiro arriscou demais. E o Atlético, eu acho que a questão é puramente o dinheiro. O Atlético tinha que ir atrás de alguém, o mercado não era assim tão bom, né? Perdeu o Paulinho e vendeu muito bem o Paulinho, por sinal, jogador que estava lesionado. E precisava de alguém. O Rony foi o que apareceu no mercado, eles aceitaram pagar um
um valor que com certeza vai dar pressão para o Rony, mas acho que é um jogador que vai ser importante pro Galo. Acho que vai ser importante para o Galo. Sim. Se nós relevarmos a questão do quanto vale, é um jogador que é importante. Aliás, o Rony fez mais um gol, assim como o Pedro Raul, né? Que não para de fazer gol também, né? É impressionante, né, o que acontece. Já lá no Rio Grande do Sul, nós temos mais encaminhado para o Internacional. A gente falava aqui na semana passada sobre essa volatilidade, né, do que o Grenal trazia de diferente para essas duas equipes. E para mim ficou muito claro a sensação que eu tinha anterior da superioridade do Internacional sobre o Grêmio nessa temporada, o Grêmio que vem nessa sequência aí de títulos, né? O Bayern gaúcho, né? Exato. Mas agora mãozinha na taça lá, né, Rodrigo? Mãozinha na taça. Assim, eu até dei uma pesquisada aqui, né? O Grêmio tem uma vitória nos últimos 5 jogos, que foi no jogo de ida da semis contra o Juventude. 3 classificações nos pênaltis, uma contra o próprio Juventude, agora contra o Atlético, né, na Copa do Brasil, e já tinha ganhado do São Raimundo de Roraima também nos pênaltis. Assim, provou aí que o nível do Grêmio não é aquele que a gente esperava no início do Gaúcho, que eles têm algumas goleadas no início do Gaúcho que ali deram uma enganada na gente. Mas o Grêmio foi totalmente amassado pelo Inter no primeiro tempo, né? Pô, o jogo na arena e o Inter tomou um amasso mesmo. O Inter dominou completamente o jogo. O Alan Patrick ali continua num momento incrível, né? Desde o ano passado. Mas assim, eu acho que o Grêmio já é para começar a ficar bem preocupado. Não sei, tem umas contratações meio esdrúxulas, o rapaz que veio da Bélgica lá, assim, um jogador que não era vital para um time belga. Você já desconfia que não sei, né, o que isso pode dar. Gosto do Bright White, mas é um time, o meio campo é ok, mas também falta construção, a defesa não é boa. E é um treinador novo, um treinador boliviano ali, que até ele tem um currículo interessante, mas eu acho que ele pega o Grêmio num momento ali de transição, que sai o Renato Gaúcho, enfim, contratações questionáveis. É bom o Grêmio ficar esperto e eu acho que vai ter que contratar para o Campeonato Brasileiro, vai ter que contratar urgentemente ou vai brigar ali do 10º para baixo e aí, dependendo até passar ali por uma dificuldade para se manter na primeira divisão. Acho que o Grêmio tem que se mexer rápido. Talvez tenhamos a minha previsão, né, de que depois o Renato voltaria. Em algum momento o Renato volta, né, porque é assim que funciona. Exato, se é a hora que ali o caldo começar a entornar, talvez. Não tem o Roger para trás agora, né? O Roger tá lá, tá bem, bom trabalho. O Roger, né? com aquela camisa que tem um escudo do Inter gigantesco, eu fico imaginando o que o torcedor do Grêmio sente nessas horas. Para mim é estranho, eu fico imaginando para eles, mas o Roger, aliás, é um treinador que muitos já davam como acabado, ou um treinador que iniciou como aquilo da nova geração, que poderia ir para frente e depois não se concretizou. Mas o trabalho que ele faz no Inter é muito acima da média. Ainda dá para dizer que é inesperado. Acho que é um trabalho inesperado, sim, né? A gente não imaginava. Mas é impressionante o que ele fez com o Inter, a transformação que ele conseguiu no Inter, e ele parece que entrou no espírito do clube mesmo, parece que vai tirar o Inter da fila no estadual, e o Inter eu vejo totalmente com bons olhos ao contrário do Grêmio. Só não dá para colocar de novo o Inter candidato ao Campeonato Brasileiro, porque acho que nem o torcedor do Inter quer isso mais, né? Todo ano entra, contrata uns atacantes interessantes, o Inter vai voltar a ganhar o Brasileiro, isso não. O Roger, por acaso, é um caso à parte, porque eu não confiava no Roger no Inter. Eu não confiava. O Roger vinha, desde que ele criou aquele Grêmio, que virou uma mística, assim, o Grêmio do Roger, que jogava bem, que tinha o Luan, né? Era um Grêmio que é quase uma ilusão mostrar o trabalho do Roger como aquilo, porque o trabalho do Roger, depois daquilo, foi de times muito defensivos, pragmáticos e que tinham muito pouca capacidade de criar jogadas ofensivas, né? lentos, muito lento, contra-ataque, mas aí, mesmo contra-ataque não sei o que aconteceu no Roger nesse caminho, mas ele mudou daquele toque de bola do início para algo muito mais reativo. E não vamos dizer aqui só falta de material, porque não foi, ele passou por muitos lugares. E agora no Inter parece que ele se reencontra ali, né? Ele volta a ter um trabalho que mostra mais
mostra que pode mais, né? Então é sempre interessante ver técnicos nesse deserto que é a vida do técnico do Brasil, né? A qualidade dos técnicos do Brasil, ver nomes começarem a mostrar alguma coisa, né? São nomes, por exemplo, o Fernando Diniz é as pessoas falam muito do Fernando Diniz, por quê? Porque sai um pouquinho do mesmo, né? Sai um pouquinho daquilo. O Felipe Luiz, a mesma coisa, todo mundo tem esperança que o Felipe Luiz seja um bom técnico. Por quê? Porque nós precisamos, né? Daqui a pouco vai para a seleção já, né? Tá em falta, né? Senão vai ter que contratar mais 18 portugueses ou estrangeiros, enfim. Ou aparece alguém... Vão ter que colocar o Filipão de novo, né? Até a forma de jogar, eu acredito que... Bom, quando eu fiz o curso aqui de treinador, eu conversava bastante com o Rui Quinta, que depois foi auxiliar no Flamengo, né? E tem uma questão que, assim, quando você tem muitas demissões de treinador... O que acontece? Isso acontece muito no futebol brasileiro. Eles passam a jogar para não perder. A principal missão é não perder. Ele não está pensando em tentar criar um jogo bonito e ganhar jogos. Eu preciso não perder. E aí trava, coloca um zagueiro a mais, um volante, é o time reativo, é o time que não joga por zona, que joga mais na marcação individual. E qual que é o problema da marcação individual? Quando você marca individualmente, quando você recupera a bola... às vezes o seu atacante tá marcando o lateral esquerdo e aí você não tem, tá todo mundo fora de posição. Então quando você faz o jogo posicional, que tem tanta gente que reclama por aí, é bom para você construir depois. Você marcou, na hora que você recupera, você sabe onde cada um vai estar, qual que é o setor de cada um. Pode ter uma mudança ou outra, mas a tendência é você saber, então você consegue construir e faz a transição muito mais rápido. No futebol brasileiro, quando o cara recupera a bola, tá todo mundo bagunçado, aí precisa todo mundo formar uma posição, então não tem um contra-ataque mais em velocidade. É o chutão pra frente, uma bola perdida, e o cara vai lá e acha um gol, e aí se trava aqui e vamos fechar de novo. E isso aqui acontece muito pro técnico não ser demitido, né? Porque uma sequência de derrotas, 3, 4 jogos já estão falando em mandar embora e pronto, né? Isso condicionou bastante aquela geração que falavam bastante, né? Do Roger mesmo. Mas o cara não rende. Porque é o medo de ser demitido, né? Exato. A primeira coisa que todos eles fazem é o mesmo de sempre. Fechar ali a casinha, né? Vou colocar... Aliás, isso eu não aguentava ouvir mais, essa história de fechar a casinha. Exato. A gente fechar não pode a casinha, ser limitado a esse ponto de só pensar em fechar a casinha. É muito chato. Realmente era muito chato. Exato. A escola Celso Roth de... O Carille fez isso. O Carille era especialista nisso, né? E até os bons técnicos, o Tite por acaso é mais posicional. Depois de 2015 que ele muda, né? Quando ele volta para o Corinthians, na segunda passagem dele, ele consegue fazer uma construção que foi o tempo que ele parou para estudar um pouco mais. E aí, acho que mais dono de si, porque já era campeão do mundo, campeão da Libertadores, um cara que muita gente via como técnico da seleção. Já que você puxou o nome aí, acho que o Corinthians já podia começar a pensar de novo, hein? Olha, tem muito torcedor que vai falar que não quer. Porque, eu acho não, esquece isso. Porque recusou e disse que não voltava a trabalhar e assinou com o Flamengo, mas não, esquece. E vou falar para você que eu também não aceitaria. Eu não aceitaria aquele Corinthians também. Eu não gostaria de trabalhar com o Duílio. Sem plantel, sem nada. Eu não gostaria de trabalhar com o Duílio. Sim, eu acho que nesse caso o Tite tem muito mais razão do que qualquer reação passional da torcida nesse caso. Sim. Eu entendi totalmente o que ele fez ali. Vamos passar para a Champions League? Vamos falar aqui que a gente está esticando o programa também. É bom que vai e volta aqui, porque o papo tá fluindo, é legal. Mas vamos falar de Champions League, porque nós temos definições agora para as quartas de final. As oitavas de final já conhecem os seus vencedores. O PSG eliminou a equipe do Liverpool. Acho que foi vou dizer assim, a surpresa, até porque semana passada a gente brincou aqui que pro Liverpool era muito mais fácil do que pro PSG. O PSG tinha que fazer 2 vezes mais para conseguir. E o PSG foi lá em Anfield e venceu por 1-0. Vai pegar o Aston Villa, passou tranquilamente pelo Clube Bruges. O Arsenal já tinha passado, né? Teve só um empate agora no jogo da volta. Vai pegar o Real Madrid, que avançou, com polêmica também, olha só que tem polêmica também, né? O Barcelona passou pelo Benfica e vai encarar o Borussia Dortmund, que tem polêmica de arbitragem, né? O Borussia juntou aqui todos os nossos temas de goleiros que frangam e pênaltis sem polêmicos, e o Bayern de Munique vai encarar a Inter de Milão, né? Esses são os confrontos das quartas de final. Qual que é o seu destaque, Massa, que você queria trazer dessas oitavas? Olha, eu queria falar do Paris Saint-Germain. Eu acho que quem não acompanha o Paris Saint-Germain
não sabe o time que eles montaram para essa Liga dos Campeões. Não foi uma surpresa para mim eles terem passado pelo Liverpool, porque nós falamos aqui na semana passada e o PSG foi melhor nos 2 jogos. O PSG foi melhor do que o Liverpool. O Liverpool, que é talvez o grande time da temporada, que faz um trabalho fantástico com o Arne Slot, mas foi envolvido nos 2 jogos, e eu diria que o PSG só falta para o PSG ser um pouquinho mais, eu acreditar um pouquinho mais no PSG, falta um centroavante de topo de linha, né? Porque eles têm ali uma defesa muito sólida, um meio campo que eu gosto muito, atacantes que causam muitos problemas para a defesa, falta só alguém para definir, que tem sido o Dembélé. O que eu gosto mais no PSG é o meio campo, com Vitinha e João Neves. Os portugueses do PSG, eles garimparam, acho que assim a dedo, porque o Nuno Mendes também, o lateral esquerdo, é excepcional, para mim é top 3 do mundo já, fácil, se não tiver problemas físicos, com certeza é um jogador que vai continuar ali entre os melhores do mundo, porque é um jogador fantástico, um lateral fantástico, o Vitinha também, o João Neves também, e o Dembélé tá numa fase fantástica, e ainda chegou o Kvara, né? O Kvara, o Kvara jogou nesses 2 jogos também foi uma enormidade, sim. Que jogador, né? E maldade com o Alisson, né? Falar que a história do pênalti eu achei aqui, uma né? vergonha, que o Alisson tinha que ter decidido nos pênaltis também. Ele decidiu já 180 minutos, fez aquela... No primeiro jogo, né? Ele fez 9 210, defesas. porque teve prorrogação ainda. Exato. E no segundo jogo, ele fez aquela defesa incrível, que ele espalma do Dembélé, um chute cruzado também, maravilhosa. E talvez tenha sido o melhor em campo nos 2 jogos. No primeiro, com certeza. No primeiro, definitivamente. No segundo, se ele não foi o melhor, ele foi top 3 lá entre os melhores. Mas o que eu queria dizer, eu comentei com o Massa até no dia do jogo, em tom de brincadeira, mas não, que era a maior vitória da história do PSG. Sim. Depois eu fui aqui pesquisar melhor, eles conseguiram eliminar o Barcelona do Cruyff na Champions 94-95, mas já era ali um fim de ciclo, já eram jogadores mais envelhecidos. Mas por que eu acho que é a maior vitória da história do PSG? Não é contra quem foi, é a maneira que foi. Porque o PSG dominar o melhor time do futebol europeu, do campeonato tido como o mais competitivo do mundo, o PSG, vamos dizer, dominou o primeiro jogo inteiro. O segundo jogo foi mais equilibrado, mas o PSG também em certos momentos dominou. Então, aquele estilo do Luiz Henrique, que muitas vezes ele sofre umas críticas que eu também, isso eu comentei com você semana, que eu acho injusto. Aquela seleção dele da Espanha jogava muita bola. Obviamente que não fez o que se esperava, que depois foi eliminado cedo, foi nas oitavas, né? Que a Espanha caiu naquela Copa. Isso. Mas o que o Luiz Henrique entrega dá gosto de ver os times dele jogarem, né? É muita imposição, muita pressão alta, e com a bola, agora que ele tem ali capacidade, muito jogador com capacidade técnica, eu acho isso. Eu acho que às vezes o Luiz Henrique não se preocupa tanto em manter aquele sistema seguro, então ele muitas vezes é surpreendido, mas aqui... Agora ele tem o Pacho. Exato, é importante a gente frisar aqui que para mim o Marquinhos é o mais fraco ali da defesa, ainda tem o Beraldo, que é um nome promissor, tem o Pacho, que tá numa fase muito, muito forte, tem o Hakimi, que para mim é um dos melhores laterais do mundo, o Nuno Mendes, que também é um dos melhores laterais do mundo na esquerda. Então você tem ali uma linha de trás que é muito boa, e tem um meio campo curioso, porque não é um meio-campo, é um meio-campo de motorzinho. É aquele meio-campo que não tem aquela presença física de um jogador alto para destruir, mas são jogadores que fazem ali aquilo fluir e sempre com muita intensidade. Então eu acho que assim, corre o campo todo, né? Ele montou uma equipe que consegue transmitir em campo os pensamentos dele, né? Ele pode jogar com a linha alta tranquilamente, porque lá atrás ele tem muita força física, muita velocidade, então é quase um casamento perfeito aí o que o Luiz Henrique pensa de futebol e essa garotada que eles conseguiram jogar. Para mim só falta mesmo ali um centroavante de ponta, porque muitas vezes eles não conseguem definir as jogadas, e depender do Dembélé para isso, por mais brilhante seja a fase do Dembélé, alguém confia no Dembélé decidir nos jogos até o fim da Liga dos Campeões?
daqui a se o PSG confirmar favoritismo, que dessa vez vai ser favorito contra o Aston Villa, com certeza, deve pegar depois, eu diria que o Real Madrid, né? Desculpa, Rafael. Mas Saka tá voltando. Entre Real Madrid e Arsenal, o Vocês mais vão natural. se surpreender. Aliás, entre Real Madrid e qualquer um, mais natural é dar o Real Madrid. Exatamente. E então eu diria que vai ser seria ali um grande teste, né? Sem um Dembélé, imagina um Dembélé contra o Real Madrid tendo que decidir jogo. Vocês não estão preparados para ver o Arsenal ser eliminado pelo Aston Villa. Pode acontecer. O detalhe desse Real Madrid é que foi pego de surpresa, né? Com 27 segundos, levar um gol agora contra o Atlético de Madrid. Depois o jogo ficou naquele clima, é um clima muito de Libertadores, né? Aliás, Exatamente. De novo, um grande papel horrível da torcida do Atlético de Madrid, patético. Não entendi por que deixar o Vini Júnior bater aquele pênalti. Quando eu vi o Vini pegar, eu falei assim, eu fiquei assistindo, mas sabe com aquele... Não tem nada a ganhar, não tem nada a ganhar, sabe? E eu tava com muita tensão que eu achava que ele ia perder o pênalti. Né? Não tava torcendo pra ninguém no jogo, acho que pro Arsenal talvez fosse melhor encarar o Atlético de Madrid do que enfrentar o Real Madrid, né? Por todo o seu peso. Mas eu tava torcendo pro Vini não ter que passar por mais provocações, né? Eu também não entendi nada, porque o Mbappé é o cobrador oficial do Real Madrid, não sei por que dá a bola naquele momento para o Vinícius Júnior, sabendo daquele clima hostil que tem no estádio. Pela batida deles, com certeza foi uma coisa que influenciou, né? Porque o Vinícius isolar daquele jeito também... Uma coisa é perder o pênalti, né? Ele bateu muito mal, né? Ele bateu muito mal, muito mal. Errou completamente, foi buscar um ângulo e... São dois momentos aí que são... praticamente impensáveis para equipes do Ancelotti, né? Tomar um gol com 20 segundos e aí depois ali no momento vai na segurança. Bate o Mbappé, não vai o Vinícius Júnior, não faz o menor sentido. Mas como é o Real Madrid, ainda chega na final. E então, a decisão do pênalti ali, né? Aí tem a polêmica toda. A gente ficou procurando imagens ali, parece que tem imagem que dá pra ver os dois toques, é que você tem que procurar pelaquela lupa, só procurar pelo em ovo, né? Assim, é estranho, mas também não podem reclamar porque a princípio teve os 2 toques, né? A dúvida que a gente tem é que se fosse ao contrário, vai ficar sempre isso no ar, né? Se fosse o contrário, aconteceria? Não sei, né? Eu também acho, e depois eu parei para pensar assim, eu acho que o fato dele dar aquela escorregada depois chama muita atenção. Sinalizou, né? E o Mbappé já logo na hora lá, 2 toques. Então eu acho que aquilo é que causou alerta, porque se não fosse a escorregada, eu acho que ninguém ia reclamar de 2 toques, o juiz não ia lá ver, não ia ter VAR, não ia ter nada, né? Então eu tenho essa impressão, mas fica sempre essa dúvida, porque a gente tem a impressão, e acho que quase todo mundo tem a impressão de que se fosse do outro lado... Eu não sei se o juiz certo, né? Mas dependendo do clube, dependendo do jogador, que é o que aconteceu com o Messi na Copa do Mundo, a gente sempre acha que deixariam passar. Correr, sim. O Bayern de Munique não teve problema nenhum contra o Leverkusen. Aliás, semana trágica, né, para o Leverkusen aqui, que né, o final de semana já foi horrível. A Inter de Milão também passou pelo Feyenoord numa boa. O Barcelona, que vai encarar agora o Dortmund. O Salah, semana passada a gente falou que do Rafinha ser um dos candidatos ao prêmio de melhor do mundo, deu mais um passo. Exato. E tirou o Salah da disputa, né? Basicamente, o Salah tá fora, né? Sem o título da Champions, eu acho que é difícil pensar que ele possa ser eleito o melhor do mundo, porque se for Real Madrid, o Mbappé tem grande chance, se for o Barcelona, o Rafinha, eu acho que leva grande vantagem, ou o Yamal também, né? Aliás, belo jogador, nossa, que garoto, né? Jogador. É impressionante. Como é que você disse mesmo? Quase um Pelé, desde o Pelé nós não vemos um jogador. Eu ouvi um comentarista falar isso daí, falou assim, olha, paralelo aqui, Pelé. Eu falei, nossa, calma, né? Não vamos fazer Cuidado isso. com essa tua linha de raciocínio aí, que se o PSG chegar até a final e for campeão, aí o Dembélé vai ser o melhor jogador do mundo. Olha que, imagina, nós estamos falando aqui de capacidade de candidatos, de Dembélé, Rafinha.
Pois é. Não seria... Eu gosto dessas histórias Sim. diferentes, eu acho que seria É uma nova era, pro né? futebol. É uma nova era para os Exato. melhores do mundo, em Que que é a Real gente Madrid não tem todo ano um nome campeão tão da claro. Champions e agora não tem Cristiano e Messi. É, vocês não falando nada de Declan Rice, de Odegaard, vocês são Não. sempre isso aqui, né? Mas eu acho agora, eu acho cedo para falar de melhor do mundo, mas eu acho que o Salah continua lá candidato, mas obviamente o Rafinha tem chances, o Mbappé tem chances, até quem sabe aí um Vini Júnior de novo, vai depender muito dessa reta final também, e novamente vai depender muito do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, ou seja, vai depender muito de Real Madrid e Barcelona, que são os bichos papões nesses prêmios individuais, e o Salah já começa a correr por fora. Né, o Salah corre por fora. Por que não o Kane? Por que ninguém falou Kane? O Harry Kane também. Né? Ninguém falou Kane, né? Ninguém acredita que... É que já vai ser incrível o Harry Kane levantar um troféu, né? Porque vai ganhar a Bundesliga, já vai ser campeão, já é uma coisa que... Calma aí, se ele ganhar um prêmio e for o melhor do mundo ainda... Imagina o Bayern ganha o alemão, tudo, a Liga dos Campeões, e ele ainda leva ali o prêmio de melhor do mundo. De repente uma chuteira de ouro também... Tá impressionante. A redenção de Harry Kane. Esse ano, então, é o ano da redenção. Alguma vai acontecer. E o Barcelona vai pegar o Dortmund, que avançou contra o Lille. Deus do céu. Bom, primeiro com um frangaço, né? O gol do Lille saiu num frangaço do goleiro. E um pênalti que eu vou falar pra você também, né? A gente tem alguns problemas com o VAR. Né? O VAR chama para peteleco no Brasil, não chama para um pênalti. Agora, esse pênalti aqui esse pênalti fantasma de ontem, esse da Liga dos Campeões, acho que é quase o recordista, é o pior de todos. Porque o lance do Vitor Roque ainda, sei lá, você ainda consegue ter alguma interpretação. Isso, talvez tenha um contato. Será que encostou? Será que não? Mas aquele do Lille simplesmente uma vergonha. Aquilo na era do VAR ainda, isso acontecer, na Liga dos Campeões, não. Isso é para nós vermos que o nível da arbitragem não é só no Brasil, né? Exato. Embora eu acompanho mais o futebol internacional também, então claramente o nível da arbitragem no Brasil é pior, principalmente do que na Premier League. A gente tem o Dream Team ainda. Ainda temos ainda estamos no topo dos piores árbitros, mas esses erros acontecem em todo lado. Inclusive na Liga dos Campeões, e foi realmente vergonhoso. Aliás, vergonhoso, já que vamos falar aqui de vergonhoso, posso falar aqui que o dia de ontem podia ser assinalado o dia mundial do frango, dos frangos e momentos vexatórios, né? Eu nunca vi tanto frango, nem quando assistia Globo Repórter, o Globo Rural, né, de manhã, passava aquela granja ali, assim, não via tanto frango. O jogo do Grêmio com o Atlético. O jogo do Grêmio, metade da granja tá lá. Nossa, né? Esse jogo eu acho que todo mundo, quem não viu o Grêmio e Atlético tem que ver. Assista, é legal. Porque é uma comédia pastelão, é impressionante. Eu nunca vi tanto lance bizonho em um jogo só. Exato. Ainda mais um jogo de Copa do Brasil com um clube imenso como o Grêmio. O Atlético não é assim. Primeira divisão mineira, né? Não é assim, né? Um time amador. É impressionante, impressionante. Então eu recomendo. Quem não viu ainda e tá afim de dar umas risadas, claro, se não for torcedor do Grêmio ou do Atlético, vá lá e assista. É isso, então, até com essa deixa, acho que a gente vai encerrar o nosso programa aqui. Né, Eu vou assistir de novo esses gols, é isso. Acabando aqui o programa, já deixa o seu like, né? Se inscreva no canal. Antidepressivo. Isso, e aí você vai lá assistir esses melhores momentos, piores momentos, os momentos menos ruins, ou são os piores mesmo momentos, que são muito legais. Vale a pena. Massa, até semana que vem. Até semana que vem. Pode falar de seleção, falar de Neymar. E falar. Vamos, tá ansioso já. Será que ele vai estar lá? Agora já passou o carnaval, passou o aniversário da irmã. Ele vai se guardar para a Copa do Mundo. É isso aqui. Rodrigo, aquele abraço. Valeu, até a próxima, hein? Até a próxima. Parabéns pela estreia aqui com a gente. Fico feliz pela minha estreia, foi boa. É isso, que bom. Tá aí, tá se parabenizando. Deu uma de Leila agora aqui. Eu queria dar parabéns pra mim. Parabéns pra todos nós, então, aqui. E espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você acha que tem que focar um pouco mais, falar disso, falar daquilo. A gente vem aqui na semana que vem pra conversar bastante. Fica ligado no canal aqui do Gol. Se inscreva, clica no sininho pra ser notificado assim que sair um vídeo novo. E não esquece de compartilhar também. Aquele abraço, pessoal. Valeu!